bom. Então ele engatou a língua bonita, é lindo mesmo. E baseado principalmente no vocabulário do Padre Leonardo Vale, que eu comentei do século XVI, os jesuítas vão aumentando, tirando partes, adicionando outras, para poder conversar com as tribos. A língua geral foi uma língua franca em toda a América do Sul, estendeu-se até a Venezuela e às vezes até o Caribe. E vão aparecer inúmeros vocabulários em que constam nomes de animais. Portugal, quando recolheu todo esse material dos jesuítas, foi tudo para a Torre do Tombo, não está classificado por área nem por autor. A minha colega lá do Museu Guilherme, Maria Cândida Dormão de Barros, que trabalha com catequização dos jesuítas da Amazônia, trouxe inúmeros desses manuscritos e me passou a maioria deles. O lindo é que a gente agora pode separar o que foi feito no estado do Brasil e o que foi feito no estado do Pará, por causa dos bichos endêmicos. A gente sabe que o bicho só tem na costa, apareceu o vocabulário do estado do Brasil. Apareceu o nome amazônico, de monte de bicho endêmico, a gente pode jurar que é de lá. E depois, por várias outras razões, às vezes aparece vocábulos em alemão, etc., a gente pode ir cercando e achar até quem foi o autor. Um dos livros que nós vamos publicar no que vem, no Museu Guilherme, sobre o Padre Eckhart. Nós obtivemos uma grande obra que ele escreveu em alemão, no século XVIII, sobre o Pará, principalmente. Tem dados fantásticos, novidades lindíssimas, e ele é o único a citar certos grafias ou nomes de animais da Amazônia. Um dos vocabulários, aliás, dois vocabulários, batem direitinho com essa obra dele. Então a gente pode dizer claramente que esses dois manuscritos são do Padre Eckhart. Inclusive aconselho vocês lerem o livro aí, propaganda. Porque nós usamos um método sistemático filogenético para mostrar que é monofilético. É igualzinho, você faz autapomorfia, tudo direitinho. E o grupo Icero é chiquíssimo, porque eu tenho 9.249 grupos iceros, que são a bibliografia que eu usei no dicionário da fauna. Só ele tem aquele nome. E o mais lindo é que ele tem uns erros fantásticos, ele é um excelente zoólogo. Ele tem 3 nomes. Ele diz que na Amazônia só tem 4 lagartos. Tem o lagarto do terra, que é o teiu. O lagarto d'água, que é o jacaré, o lagarto do braço e o lagarto da perna. Esse erro só ele comete. Então, é claro que as 3 obras são dele. Bom, com o aparecimento da 10ª edição do Sistema Nature, né, o sistema binominal cristalizado, a 10ª edição do Linneu, a biologia passa a ser estudada por todo mundo, etc, etc. No século XIX, o Brasil vai ter grandes novidades. Em primeiro lugar, como vocês sabem, Dom João VI, escapando das tropas napoleônicas e protegido pela Inglaterra, desembarca em Salvador, não gostou, ele por Rio, que não era pouco, e instalou aqui o Reino Unido, do Brasil, Portugal e Algarves. Abre os portos das nações amigas, significa a Inglaterra, né? Por isso que ela protegeu, né? Ficou o monopólio da Inglaterra, o comércio do Brasil, mas pelo menos serviu para que entrassem naturalistas. E o casamento de Dom Pedro I com a duquesa Leopoldina Carolina Josefa de Habsburgo, veio uma tropa de naturalistas, né, famosíssimos, que correram o Brasil em tudo quanto é direção e escreveram obras extraordinárias sobre fauna e flora. Entre eles, só citar alguns, o Martius, por exemplo, né, autor da Flora Brasiliensis, uma obra única. 5 imperadores financiaram a obra. Uma coisa fantástica. Os Pix fez monografias belíssimas sobre a fauna. O Natter recorreu o Brasil em 2 direções, Mikan, Rade. Então foi uma época gloriosa, obras fantásticas, pranchas maravilhosas, descrevendo nossa fauna. E todo esse material, claro, ia para a Europa. Nessa época é fundado também esse museu, é o museu mais antigo da América. Venerável por todos os pontos de vista,
altos e baixos, mas continua vivo, pujante, espero que continue por muitos e muitos anos. E uma das coisas lindas que ele fez é esses 40 anos da pós-graduação, né? É um centro de formação de excelentes biólogos, sem dúvida nenhuma, os melhores foram formados aqui no Rio. E no Museu Nacional, então, vários naturalistas estrangeiros foram contratados pelo museu. O Zerov, por exemplo, era um naturalista viajante do museu. Deixou fósseis aqui, e aí nos arquivos lá em cima, vocês têm a documentação dele. Era uma burocracia, não dá fóssil para o museu. Alguns hoje mandam fóssil para fora sem burocracia. Transparente. E outro fato notável dessa época é a primeira lei sobre expedições do Brasil. Quem fez? José Bonifácio, de Andrade e Silva. O original dele está aqui nos arquivos do museu. Ele passou uma lei dizendo que todo naturalista que viesse colecionar ia deixar duplicados no museu. Funcionou igualzinho a do CNPq. Só para de Langsdorff, que deixou alguns bichos aqui, os passarinhos empalhados europeus, etc. Então, 19 é o século da invasão estrangeira do Brasil. Amazônia, leste, nordeste, é uma quantidade bárbara de naturalistas que fizeram primeiro grandes levantamentos, né, faunísticos, florísticos, etc., tudo publicado na Europa, e os livros e revistas, etc., também na Europa. O Museu Nacional já tinha na época uma revista, infelizmente hoje em crise, é a revista mais antiga de História Natural das Américas. Espero que reative os arquivos do Museu Nacional e outros. Termina o século XIX com a criação dos outros museus provincianos. O Museu Paulista em São Paulo, fim do XIX, o Museu Goethe, que sai da Sociedade Filomática. E são os primeiros grandes acervos feitos, tanto de coleções como bibliotecas, principalmente bibliotecas hoje de um valor inestimável, né, que deve ser mantida a todo custo. O XX é o século em que aparecem os grandes institutos, a maioria deles aplicados, né, como esse Instituto São do Cruz, Butantan em São Paulo, Adolfo Lutz, etc., que, sem muita razão, também se dedicam à sistemática, né, fazem algumas coleções. E é o século em que aparecem as universidades. A partir dos anos 60, somente durante o governo militar, falou mal, mas alguma coisa boa ficou, muita coisa boa ficou. Houve uma proliferação imensa das universidades federais e a criação dos cursos de pós-graduação. Então, a partir dos anos 70, 80, a zoologia especialmente atinge um patamar altíssimo. Com o aperfeiçoamento do sistema de pós-graduação, o crescimento de coleções, bibliografias e a proliferação de vários núcleos de pesquisa, hoje praticamente todo o Brasil tem núcleos de pesquisa, de diferentes grandezas, a zoologia atingiu um patamar realmente extraordinário. Hoje a quantidade de pessoal de primeiríssimo nível internacional é um negócio que realmente maravilhoso, espero que continue. E nós começamos a publicar, o Brasil hoje é um dos que mais publica na área, né? No Zootaxa da Nova Zelândia, por exemplo, o Brasil acho que está em segundo lugar, né, Marcos? Agora, se vocês comparar o número de gente nos Estados Unidos, que é primeiro, com o número de gente aqui, nós somos primeiríssimos no mundo, né? E alguns autores mais prolíficos que publicam os Zootaxa são do Brasil. Hoje nós temos coleções maravilhosas, Manaus, Albertino é tarado para pegar bicho, não deixa o bicho em paz. Museu Guilherme, instituições no Nordeste, no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, etc. Falta alguma coisa ainda no Nordeste, né? E o Centro-Oeste são as duas partes mais fracas. E Brasília também, que não tem nenhuma instituição grande. O Nordeste, eu sempre digo, sempre que devia criar um INE ou coisa parecida, Instituto Nacional de Pesquisa do Nordeste, né? Não tem Manaus Limpa. Falta um instituto no centro na Caatinga, que é um dos biomas mais ameaçados. Em Brasília precisava reforçar a coisa para o Cerrado, que está indo embora rapidamente.
estou muito otimista, apesar de velho, chato, mas estou muito otimista com a situação da zoologia no Brasil. Realmente, hoje é um dos melhores países do mundo no tocante sistemática e ao conhecimento da nossa fauna. Então, rapidamente, que eu tenho que falar, não vou falar dos colegas aqui que estão figurados. Eu sei que o Edith Cabral, sexta-feira dele, nunca vi. Muito obrigado. Nelson, eu queria que você comentasse um pouco sobre o primeiro naturalista brasileiro, Alexandre Rodrigues Ferreira. Pessoal. Bom, não é realmente o primeiro, né? Primeiro. É o Luso, baiano. Baio Luso. Esse cara foi extraordinário, né? Coitado, sofreu. A Maria Louca encarregou não só de fazer levantamento de toda a história natural, né? Mas de levantar os paramentos, tudo que tinha na Amazônia. Mas realmente as viagens dele extraordinárias, o material dele era fabuloso na época. Ele trouxe os rabiscadores, fazia os desenhos, tudo. Né? Esse cara teve um azar do cão. Primeiro, a coroa portuguesa não pagou. Ele teve que casar com a filha de um comerciante português para saldar as dívidas. Ele emprestava dinheiro do futuro sogro. Depois esse material ficou perdido no Museu da Ajuda. Na invasão napoleônica, o Geoffroy de Saint-Hilaire foi lá e roubou tudo. Foi tudo para o Museu de Paris e foi descrito pelos naturalistas franceses. O lindo é que os portugueses passaram o recibo do roubo. O Dante tem cópia, mas está proibido de imprimir. É o único roubo com recibo. Troma deixa todos os estados. Então tem os bichos, as plantas, as máscaras dos vídeos Maué, tem moeda, livro, tem tudo especificado. Eu acho assim, não, declaro que eu roubei o seguinte. O material foi para Paris e acabou. Mas antes você teve gente extraordinária. No CC você teve Gabriel Soares de Souza. Esse cara foi um gênio. Esse gênio foram os índios, né? Que ele tirou a informação. Mas se o livro dele tivesse sido impresso na época com figura, ele seria certamente um dos maiores naturalistas do Renascimento. Teve gente muito boa. Outro que eu publiquei, que era desconhecido, José Barbosa de Sá, a primeira monografia do Mato Grosso, 1700 e pico. O cara descreve 1.500 produtos naturais. Ele acompanhou nas plantas, ele acompanhou a floração, frutificação dos plantas cerrado, do Pantanal, uma obra maravilhosa. Nós publicamos já várias vezes e agora vai sair um livro no Guild com o que nós publicamos são 10 manuscritos, talvez originais dele, sejam as notas que ele tomava para depois ampliar no fim da vida. E no fim da vida ele escreveu uma pequena obra de 1.600 páginas, que tem na Biblioteca do Porto, e o Instituto Histórico e Geográfico aqui tem uma cópia do século XIX. É uma obra imensa, ele trata desde Deus até geologia. Nós vamos publicar a parte de história natural, quer dizer, de botânica e zoologia, já está um livrão. É incrível que esse homem viu. E a bibliografia que ele usa, eu queria saber onde ele viu. Hoje valeria $milhões. Como não consta que ele esteve em Portugal, no Coimbra, várias pessoas vão ver os farrápios lá, não consta o nome dele. E certamente viveu no Rio de Janeiro, ele conheceu a costa toda muito bem, ele escreve todos os peixes na costa do Rio. A biblioteca só podia ser do convento dos jesuítas, depois da expulsão dele, ou aqui do convento de São Bento. Isso que eu queria um dia lá para ver se isso existe. São obras raríssimas, incrível a produção desse homem. Teve gente formidável aqui.